Porém, neste momento, com certeza, muito mais do que pedir, temos a agradecer. Agradecer pelo dia, pelo momento, pela possibilidade de ouvirmos, andarmos, entendermos, analisarmos. Se tudo isso não fosse possível, ainda assim agradecer pela possibilidade da vida, do viver. Muitas vezes nos esquecemos, mas certamente somos agraciados a cada momento, a cada gesto. Então, Senhor, agradecemos pela semana que passou, pelos desafios vencidos, pelas alegrias, por momentos não tão alegres, mas certamente de aprendizados. E também entendendo que esse 12º a Marte nos dá aí a possibilidade de pensarmos mais um pouquinho em relação à nossa vivência, à nossa convivência, por que não dizer, o entendimento daquilo que o Cristo veio nos trazer. Se todo o Evangelho, através do seu grande número de páginas, nada mais é do que aquilo que nos foi passado em apenas uma palavra, através do Cristo: amor. E certamente, neste intervalo que todos nós estamos vivendo, entre o berço e o túmulo, temos que aprender a amar. Que possamos, através da convivência, através das dores, através muitas vezes das infelicidades, mas por que não dizer, através das palestras, uma forma mais fácil de entendermos e de colocarmos em prática tudo aquilo que nos for passado. Por isso, Senhor, agradecemos mais uma vez este momento. Agradecemos, como falamos carinhosamente, ao Bira, que vai nos trazer aqui o seu conhecimento e que certamente teremos condições de absorver tudo aquilo que nos for passado, mas principalmente praticar. Que esta prática seja uma constante em nossas vidas. Por isso, te pedimos, Senhor, esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Convidamos ao Bira, então, para nos falar. Bom dia a todos. Ok, agora para os encarnados. Bom dia. Ótimo. Muito bom. Eu estava sentado. Antes de mais nada, deixa eu avisar que eu sou reserva, porque o titular ficou doente, então eu estou aqui no lugar dele. Eu digo isso para diminuir a expectativa de vocês em relação à apresentação que nós vamos fazer aqui. Nós não somos palestrantes, não sou nada, simplesmente nós fazemos estudos juntos no nosso grupo lá em Tampa e recebi o convite para fazer aqui também. Então, tenham muita paciência comigo e benevolência, como ensina a doutrina, não é mesmo? Interessante também que eu estava sentado ali, aguardando o momento de subir aqui ao pódio, e o Vitinho falou a respeito da Semana do Amor, né? E depois, na prece, o Carlos repetiu bastante, também bateu bastante esse tema do amor. E eu estava ali preocupado, eu falei, mas o tema que eu escolhi não tem nada a ver com amor. E aí o meu mentor pegou e falou, tem sim, porque você hoje vai falar de amor pela casa. E é esse o tema que nós vamos conversar um pouquinho, a respeito da outra dimensão de uma reunião espírita. E qual reunião espírita estamos referindo? A qualquer reunião espírita. Essa aqui, por exemplo, ou uma reunião mediúnica, e qualquer outra que a gente faça dentro dessa casa bendita. E para aqueles que não me conhecem ainda, eu cresci, tenho a impressão que nasci aqui dentro dessa casa, né? Cresci, vivi aqui por 17 anos, tenho assim uma saudade muito grande, é sempre muito gostoso voltar aqui, né? Eu consigo ver aquelas pessoas com as quais eu tive a oportunidade de conviver, o Alceu, o seu Rafael Lator, que sentava ali naquele cantinho, e tantos outros, né? O seu Japur, Dona Cida, e tantos outros que já voltaram ao plano espiritual, que é o plano que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Tudo bem?
Vocês desculpem, eu não estou acostumado com essas modernidades aqui. Nós lá não temos nada disso. Vamos ver. Não mudou, tá vendo? Ô, Vitinho, me ajuda aqui. Eu tenho que apontar para cá? Apontar para cá. Ah, vamos ver. Esse aqui. Esse aqui? Isso. Ok. A nossa conversa de hoje vai se basear em 2 livros. Um deles é esse livro aí, livro chamado Na Seara do Bem. Cuidado que existe um outro livro com um título similar, que é do Divaldo Franco. Esse é do Luiz Antônio Ferraz e conta a história de um espírito Tonini. Vamos chamar de Tonini, ficar mais simples. O Tonini tem um estilo muito parecido com o André Luiz. Ele descreve o que se passa no plano espiritual e ele, quando encarnado, era um membro de um determinado grupo espírita e tinha muita curiosidade em conhecer como as coisas ocorriam no plano espiritual durante uma reunião como essa que estamos aqui. E ele descreve de uma maneira gostosa, muito fácil de entender, e eu recomendo àqueles que ainda não leram e que se interessarem pelo assunto que o façam. O outro livro que nos baseamos é da Sueli Caldas Schubert e chama-se Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Sueli Caldas Schubert é considerada como uma das maiores autoridades na atualidade na área de mediunidade, né? Mineira, e ela escreveu esse livro. Ela foi muito feliz porque ela traz com bastante profundidade as coisas como se passam na casa espírita, ou pelo menos como se devem passar. 1/3 do livro ela se dedica à explicação geral, como essa que nós vamos conversar hoje, mais ou menos 57 páginas, e depois os outros 2/3 ela se dedica à parte mais de mediunidade, que é o assunto que ela domina bastante bem. Mais uma vez, eu recomendo que leiam esse livro também, se tiverem oportunidade. E nós costumamos brincar com o pessoal da federação lá onde nós moramos, de que esse livro deveria ser leitura obrigatória para todos aqueles que se dedicam ao trabalho na casa espírita e mais ainda aqueles que se voluntariam a ser dirigentes da casa espírita. Realmente traz muita informação e nós devemos prestar bastante atenção em relação a essas informações que ela traz. E nós vamos utilizar aqui algumas imagens desse projeto, chama-se Projeto Imagem, que é desse simpático senhor, o Américo Sucena. E o Américo ele fundou um projeto onde as pessoas leem um livro e tem um desenhista, que chama-se Mozart Couto, e ele traduz aquilo que foi entendido na leitura. Então, por que eu estou dizendo isso? Para que não se confunda as imagens que nós vamos ver com imagens mediúnicas, ok? Não tem nada a ver com imagens mediúnicas, é simplesmente uma interpretação artística daquilo que as pessoas entenderam ao ler essa obra que nós vamos conversar na Seara do Bem e, ao mesmo tempo, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Existe uma frase que é muito conhecida, né? Um provérbio, se vocês preferirem, que conhecimento é poder. Das pessoas que se atribui a essa frase é esse senhor simpático aí, chamado Thomas Hobbes, da Inglaterra, filósofo, aquelas coisas todas. Muito embora eu tenha pesquisado, eu descobri que essa mesma frase, essa mesma verdade é atribuída a diversas outras pessoas. Isso não é muito importante. O importante é nós realmente levarmos isso... Está passando a mesma coisa, né? Levarmos esse conceito como verdadeiro. E Tanto é verdade, nós passamos o início das nossas vidas fazendo o quê? Indo à escola, aprender. Porque se nós não tivermos conhecimento, nós não vamos a lugar nenhum. Não é mesmo? Porém, o conhecimento, às vezes, é usado de maneira até abusiva. Nós sabemos de alguns governos, principalmente na área militar, né, na área da força, onde utilizam fortunas e fortunas para adquirir conhecimento, para usar esse conhecimento, esse poder, o quê? Para se sobrepor ao outro. Não é esse o conhecimento que nós estamos nos referindo, e não é esse o poder. Tá certo? Então, antes que o Carlos comece a se mexer, a levantar, né, e falar, não, esse tema não tem nada a ver com o Espiritismo, porque o Espiritismo é o oposto. O Espiritismo prega o amor, a tolerância, a benevolência, né, entendimento. Então, antes que você se levante e mande eu parar, por favor, dê um pouquinho mais de tempo que eu vou explicar o meu raciocínio.
Acontece o seguinte, recentemente eu estava lendo uma revista que não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com filosofia, uma revista na área de administração, onde uma pessoa relativamente desconhecida diz o seguinte: conhecimento somente é poder quando utilizado de forma inteligente e direcionada. Olha que interessante. Conhecimento somente é poder quando utilizado de maneira inteligente e direcionada. Aí sim, aí tem que ver com o espiritismo e tem a ver conosco. Tá certo? Só que, olha quanta coisa tem envolvida nessa simples frase. Primeiro, tem que ter o conhecimento. Então, se nós não estudarmos a doutrina, se nós não estudarmos os fundamentos do que nós estamos falando, como é que nós podemos dizer que somos espíritas, né? Se nós não conhecemos nem o básico da filosofia, da doutrina espírita? Então, é preciso que tenha conhecimento. Depois, é preciso que se utilize. Não adianta nada eu vir aqui anos e anos, né? E eu já vim nessa casa há 17 anos, vou em outras há tanto tempo, já estou com 65 anos, e não utilizo o conhecimento da casa espírita. Quer dizer, quando eu saio daqui da casa, a primeira pessoa que me der uma fechada, eu já xingo, a primeira vez que a pessoa pisar no meu pé, eu já chuto de volta. Não adianta nada, é preciso que se utilize o conhecimento. E de forma inteligente. Né? Nós temos que utilizar o conhecimento de forma inteligente. Não adianta também eu chegar aqui e começar a tentar evangelizar toda a pessoa chega no primeiro dia, eu já sento com ela do lado e começo a falar de perispírito, começo a falar de pluralidade dos mundos e começo a falar das 10 leis divinas, a pessoa não volta mais, porque eu não usei o meu conhecimento de uma maneira inteligente, direcionada. Né? Qual que é o objetivo? Tá certo? Então, é essa a minha intenção em trazer esse assunto no dia de hoje, na manhã de hoje, porque já nos chama a atenção Sueli Caldas Schubert, de que passam semanas, passam meses, passam anos, nós vimos a casa espírita e não nos damos conta de tudo aquilo que está envolvido numa atividade como essa que estamos fazendo aqui. Às vezes não damos conta nem naquilo que está envolvido na parte material dos encarnados. Né? Entramos aqui, sentamos, e não nos lembramos que alguém chegou antes de nós para abrir as portas da casa. Não nos lembramos que alguém cuida da limpeza da casa. Não nos lembramos que alguém organizou a lista dos palestrantes, né? De que alguém está organizando a campanha Alta de Souza. Ainda tem a campanha? Campanha Alta de Souza. Então, já na parte material, né, na parte dos encarnados, nós não lembramos disso. Imagine, então, se nós nos lembramos do que está se passando no plano espiritual nesse exato momento. O que está envolvido na preparação de uma reunião como esta. E é isso que nós vamos mostrar a parte que está acontecendo nesse instante. Isso não é teoria, não é hipótese, é o que está acontecendo aqui nesse instante, que é a preparação no plano espiritual. Vocês já pararam para pensar como é que se iniciou essa casa e como é que se iniciam as casas espíritas? Será que é por coincidência? De repente juntam um grupinho aí e falam, vamos formar a casa, e forma a casa? Bom, a própria Manuel Filomeno de Miranda, nessa obra a Sueli cita, ele nos conta como é que é formada uma casa espírita. Ele diz o seguinte: a casa espírita ela é idealizada, programada, muito antes da formação, da abertura, da inauguração da casa. E quando ele fala antes, ele fala assim, coisas e períodos muito longos. Ele diz que, muitas vezes, as pessoas que vão fundar as casas no campo dos encarnados são espíritos que ainda estão lá, são convidados, os compromissos são feitos, e aí a casa é idealizada. Diz que já se prepara o local, né, com muita antecedência, para que haja vibrações positivas, para que, quando nós entramos, tenhamos esse ambiente maravilhoso que a gente sente, né? Toda vez que nós entramos na casa, é tão gostoso. E quando as pessoas estão falando aqui na frente, ou quando estamos estudando em grupo, as coisas fazem tanto sentido, né? Não, precisamos ser bons, precisamos ser pacientes, precisamos ser benevolentes. Fala, é mesmo, precisamos mesmo. Aí saiu da porta, a coisa muda de figura. Por quê? Porque lá fora nós não temos esse ambiente maravilhoso que é preparado dentro das casas espíritas e que nós temos a oportunidade de frequentar. Então ele nos conta isso. E vocês sabem, essa casa aqui é uma casa centenária, né?
E eu tenho a impressão que todos sabem que não começou aqui, começou numa casa simples, né? Uma família, parece que era Luiz Alves ou José Alves, né? Aí depois formou um grupo, por muitos anos, até 1940, foi aqui ao lado onde tem uma floricultura, foi ali o centro, até 1940, aí depois é que veio para esse prédio aqui. Quando eu comecei a frequentar essa casa, só tinha esse prédio, não tinha nada. Aqui tinha os balanços, que nós adorávamos como crianças, e que é uma pena que tenham tirado, e não tinha nada, essas salas aqui. Então é assim, a casa foi formando, e alguns podem dizer, bom, mas a casa já está fundada. Só que a casa está fundada, tivemos as pessoas que trouxeram a casa até aqui, temos as pessoas que estão tocando a casa hoje, mas temos que pensar também naqueles que vão tocar a casa no futuro. E aí eu fico muito feliz de saber que tem alguns pais aqui que estão aqui porque trouxeram as crianças para participar, porque eles vão ser o nosso futuro. Talvez não exatamente essas crianças, porque cada um vai para um lugar, mas vão ter crianças que, nesse momento, também estão sendo evangelizadas, que vão residir aqui em Bebedouro e vão dar continuidade. Então, nós temos que pensar nisso. A casa, como é que se mantém a casa. E aqui é uma figura que nesse projeto Imagem, eles fazem de como é que são feitas as reuniões no plano espiritual, quando são convidadas as pessoas a discutirem. Bom, nós vamos formar o centro lá de Tampa. Vamos dizer, vamos pegar um que é mais recente, né? Tem só 10 anos. Então, como é que foi fundado aquele centro? Então, foi reunido. Vocês veem que eles mostram um fio em algumas pessoas. O que são essas pessoas? São pessoas encarnadas que, durante o sono, são convidadas a participar. Porque talvez elas, ao desencarnar, são as que vão dar continuidade no plano espiritual, no apoio que nós precisamos quando estamos aqui reunidos. Okay? Então, os convites são feitos, né? Os compromissos são assumidos, e aqui fica um outro aviso, principalmente ao pessoal trabalhadores da casa, né? De que muitas vezes a gente fica um pouco desanimado, fala, puxa vida, mas eu trabalho, às vezes a pessoa até critica, né? O ar está muito quente, ou o palestrante não é tão bom, né? Que tenham calma, porque foram compromissos que nós assumimos mesmo, e nós temos que tocar, não desanimar jamais, tá certo? Então, o que acontece na reunião pública? Que é exatamente essa reunião que estamos tendo nesse momento. Então, Tonino explica que ele pede aos mentores que o levem à casa onde ele frequentava quando encarnado, e ao chegar à casa, ele se surpreende que, embora não tenha nenhum encarnado, ainda não tenha chegado ninguém, né, para a reunião, já existe um grupo muito grande de trabalhadores do plano espiritual reunidos. Então, existem pessoas já que vão se dedicar à parte da água fluida, existem espíritos que vão se dedicar à parte dos passes, existem mentores que vão ficar em volta do grupo aqui de encarnados, ajudando a que se concentrem, a que prestem atenção, a que comprem a ideia que lhes está sendo passada. Então, é isso que aconteceu na casa. Muito antes de chegarmos aqui, já os trabalhadores do plano espiritual estão há muito tempo nos ajudando, nos auxiliando. E na parte daqui da mesa, né, eles já colocam aparelhos que vão... Alguns são aparelhos que vão auxiliar o palestrante, outros são aparelhos que vão auxiliar as pessoas que estão participando. Então, existe uma aparelhagem sofisticada aqui. Só que algumas pessoas veem isso aí e falam, nossa, já tinha iPad. Não, isso aqui é, como eu falei, uma interpretação gráfica, né, de como a pessoa entendeu. Mas a verdade é que tem muita coisa acontecendo. E existe, não sei se dá para perceber, está um pouco apagada. Opa! Estão vendo isso aqui? Isso aqui é uma tela num plano espiritual que é colocada. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente para que serve essa tela. Lá fora, o que está acontecendo lá fora? O que estava acontecendo lá fora? Nós sabemos que uma casa espírita era um faixa de luz. E faixa de luz atrai. Né? Da mesma maneira como você tem a escuridão, você tem uma lâmpada e os mosquitos e pernilongo e outros bichinhos ficam em volta, a mesma coisa acontece numa reunião espírita. Isso aqui cria um facho de luz, porque nós estamos todos reunidos aqui com a mesma intenção, né, de melhorar, de fazer o bem, de receber coisa que vai nos ajudar a avançar no plano espiritual. Então,
essa faixa de luz atrai muitos espíritos. E alguns, infelizmente, ainda não preparados para adentrar o recinto. Então, existe um campo de força, ok, que nos protege. Para que, de repente, não tenhamos aqui interrupções desagradáveis, coisas que venham a atrapalhar o andamento da nossa reunião. Mas também existem os espíritos que estão cuidando da proteção da casa, que enxergam alguns companheiros do plano espiritual que já estão prontos, e eles convidam para adentrar. Okay? Então, nesse momento, nós temos muitos companheiros que estão vindo pela primeira vez ouvir um pouco da doutrina e sentir também a nossa vibração. Porque, lembra, nós temos aquilo que se chama ectoplasma, né? Eu não quero entrar muito na parte mais complicada, e que nós emitimos. E aqueles espíritos que ainda são estão mais recentes, vamos colocar assim, que estão em necessidade daquele sentimento, daquela sensação de quando estavam encarnados, são trazidos e recebem um pouco dessa energia. Então, essa é mais uma razão de nós virmos a casa. Não é só de receber, mas também de doar. Quando estamos aqui, nós estamos doando. Nós estamos doando vibração, nós estamos doando amor, nós estamos ajudando aqueles que também estão, por incrível que pareça, em mais necessidade que nós. Porque muitas vezes nós achamos que só nós temos problema, né? Os outros não têm. E depois que passa o plano espiritual, tem menos ainda. Aqui é essa cena que estamos tendo nesse momento do palestrante. Aqui é um palestrante, no meu caso é uma pessoa do estudo, né? que está coordenando o estudo. Então, um palestrante, ele recebe do mentor da casa uma ajuda para que ele direcione o assunto exatamente naquilo que mais está sendo necessário no momento ao público que está atendendo. Aqueles que já vieram aqui à frente, ou que vêm aqui à frente normalmente e fazem os estudos, né, que coordenam os estudos, sabem disso. Nós nos preparamos com antecedência, colocamos muita informação, e quando terminamos a apresentação, e que nós repassamos, eu falo, mas espera aí, aquele assunto que eu tinha posto eu não falei. E falei de outros assuntos que eu não tinha pensado em colocar na palestra. Por que isso acontece? Porque é o seguinte, esse mentor, ele se utiliza das informações que nós temos, ok? E ele busca, dentro das informações que nós temos, aquilo que é importante no momento para ser dito. Agora, uma coisa que não vai acontecer, se nós não tivermos o conhecimento e não tivermos a informação, eles também não vão dar, entendeu? Sugerir. Ok? Não vamos cobrir o senhor Divaldo Franco, por exemplo, que a mediunidade dele é diferente. Né? O senhor Divaldo Franco nos contou que passa na frente dele como se fosse aquele de TV, telefront, né? Em que vai passando e ele vai lendo. Tanto que nós tivemos a oportunidade de participar de uma reunião aqui, na festividade 100 anos da casa, onde o senhor Divaldo não sabia que ia falar para mais ou menos 150, 200 médicos e enfermeiros, né, Eurico? E o Eurico pegou o seu Divaldo de surpresa. Ele falou por 1 hora e meia, assuntos científicos, médicos, que, ao terminar a palestra, o pessoal todo aplaudiu. Então, é óbvio que o seu Divaldo não tem o conhecimento, não tem o conhecimento científico. Então, a mediunidade dele é diferente. Mas nós que viemos aqui à frente fazer palestras, fazer apresentação, se nós não tivermos um pouco do conhecimento, nós vamos fazer a palestra sozinhos, não vai sair muita coisa boa, não. Agora, voltamos àquele telão. Lembra o telão que eu falei? Acontece o seguinte, nesse mesmo recinto aqui, as paredes de alvenaria não significam muito no campo espiritual. Então, o que existe eles fazem um anfiteatro, onde aqueles espíritos que nós falamos no início, que são convidados a participar, eles ficam reunidos. E à medida em que o palestrante vai falando de um determinado assunto, os espíritos mentores da casa projetam nessa tela as imagens para que eles tenham um melhor entendimento. Então, os espíritos que estão aqui, que ainda estão começando, não têm muito entendimento, através da imagem, e o pessoal diz, né, uma imagem vale mais que 1000 palavras, eles recebem a informação e se beneficiam da palestra, se beneficiam da informação que está sendo passada. Olha que coisa maravilhosa. Então fica projetado. Não é essa tela aqui, não.
É uma tela do plano espiritual. Infelizmente, com esses olhos desencarnados, nós não enxergamos ainda, a não ser que tenham médios videntes aqui, esses conseguem enxergar. Seguindo. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui, na parte de evangelização, né, existe também um contingente de trabalhadores do plano espiritual dando apoio à atividade que está sendo feita ali. E existem também espíritos desencarnados que estão ali participando, aprendendo a ter amor para aquelas criancinhas. Normalmente são pessoas que, quando encarnadas, renegaram as crianças ou abortaram intencionalmente, ou que maltrataram as crianças, ou que se negaram a ter as crianças, né? Então elas são convidadas a coparticiparem dessa parte da evangelização para que, no futuro, quando reencarnarem, tenham mais amor. Olha que coisa maravilhosa, é dada a oportunidade, é uma reciclagem, né? Para que a pessoa realmente sinta, veja, vendo o amor que esses evangelizadores estão dedicando a essas crianças que não são nem delas, elas aprendem e falam, não, mas é por aí mesmo. E aí vai, na próxima oportunidade, muitas vezes vai se engajar numa atividade. Aqui, voltando ao salão, então, enquanto nós estamos reunidos, os mentores, os trabalhadores do plano espiritual estão circulando conosco e estão captando o nosso pensamento. Porque vocês sabem, né, que pensamento é energia. Aquele negócio que, mas eu só pensei isso, não aconteceu nada, não. Pensou, irradiou, acabou. Está lá em cima. E isso vale nos dois lados. Vale o pensamento positivo para atrair os bons espíritos, como vale o pensamento negativo para atrair aqueles imperfeitos, né? Eu jamais uso a palavra maus espíritos, porque não existem maus espíritos. Existem espíritos ignorantes e imperfeitos. Porque todos nós vamos chegar lá no plano muito mais alto que estamos hoje. Então eles ficam circulando e vão captando o problema. Nesse caso aqui, essa senhora, ela entrou toda agitada, sabe? Então o desenhista até fez como se tivesse uma nuvem negra em volta de nós. Quantas vezes sentimos isso, né? Uma nuvem negra, né? Parece que tudo que a gente vê é cinza, nós não conseguimos ver cor, não conseguimos ver alegria, nada. Então eles captam e aí eles ficam ao lado dela trabalhando. E essa é mais uma informação importante. No momento em que nós adentramos a casa, nós já estamos recebendo benefício. Então vamos tirar esse conceito errôneo de que nós só recebemos o passe quando entramos lá na salinha. Não, nós estamos recebendo o passe o tempo todo. Tá certo? Agora, só vamos receber o passe se nós tivermos o quê? Em sintonia, né? Se nós tivermos aqui, eu estou aqui, mas já estou pensando no jogo do Corinthians à tarde, ou estou pensando na festinha que vai acontecer não sei quando, ou estou pensando na passagem, na minha viagem amanhã de volta para a minha terra, etc., eu não vou captar nada, eu não estou no mesmo padrão vibratório do plano espiritual. Um outro exemplo que eles dão é dessa senhora aqui. Esse aqui é um exemplo maravilhoso. Essa senhora, ela está pensando, né? E ao pensar, ela está projetando o filho. Esse filho dela, é um encarnado, a esposa foi embora, deixou com os 2 filhos, e ele está assim, pensando seriamente em acabar com a sua vida. E a mãe, muito preocupada, foi no centro e está vibrando pelo filho, né? Ela está assistindo, mas ao tempo vibrando. E o mentor está captando essa vibração dela. E nós vamos ver mais à frente o que acontece. Porque não só ela está participando da reunião e vibrando pelo filho, mas também ela colocou o nome do filho no livro de pedidos na entrada da casa. Vocês têm livro de pedidos na entrada da casa ou não? Vocês colocam nomes aqui? Porque se não colocarem é egoísmo, viu, gente? Pode colocar sim. Colocar é amor, né? Ajuda a pessoa. Lembrem da história do André Luiz, né? Que está contado no livro Nosso Lar. A vibração da mãe dele, de uma única senhora que tinha sido ajudada por ele enquanto médico, é que o ajudaram bastante. Então, se nós nos lembrarmos de alguém durante a semana, corram e coloquem o livro aqui. Tem uma razão de ser, porque nós estamos lembrando daquela pessoa. Tá certo? Vamos praticar caridade, né? Então, ela está pensando nesse filho e os mentores estão captando aquilo. Existe um outro, isso acontece muito,
Em todos os grupos onde nós vamos, o nosso, tem sempre 2, 3 pessoas que dormem. Nós tínhamos uma frequentadora, infelizmente, felizmente, que ela já saiu dessa cadeia que é o corpo físico, né? Ela já voltou ao plano espiritual, que determinados assuntos ela dormia. Era falar de Jesus, ela dormia. Era falar de família, ela dormia. Era falar de amor, caridade, ela dormia. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos tão ligados a algumas entidades que ainda não estão desenvolvidas, né? Não vou chegar ao ponto de obsessão, não. Nós estamos, vamos dizer, influenciados, que como aquele assunto não interessa àquele que está nos influenciando, ele consegue quase que hipnotizar a pessoa. E a pessoa dorme e não escuta aquele assunto que iria ajudar muito no seu desenvolvimento. São 10 para as 10 já? São 10 para as 10? Eu tenho mais o quê? 5 minutos? 10? É? Vocês desculpem, viu, gente? Eu esqueço, às vezes, do horário. Lá no nosso grupo é desse tamanho aqui, então o relógio fica bem na nossa frente. Aqui eu não tenho esse benefício. Então, é isso que acontece na doutrina. Então, todas as vezes que nós estivermos participando aqui e começar a dar uma sonolência tal, fique esperto. Sabe? Faz assim, sabe? Toma um copo d'água, pede para alguém que estiver do lado dar uma cutucada, porque, a não ser que esteja muito cansado fisicamente, isso acontece nas reuniões à noite, né? Mas, se não for isso, fiquem espertos. Vamos começar a ficar atentos, porque isso pode estar acontecendo. Aí, voltamos ao caso daquela senhora. Os trabalhadores da casa, eles têm um aparelho que eles colocam em cima do livro de pedidos e ali eles identificam, associam quem está fazendo o pedido, a benefício de quem e qual é o nome da pessoa. E, através desse aparelho, eles conseguem identificar onde está a pessoa e eles vão até lá prestar auxílio àquela pessoa pela qual nós estamos vibrando. Se estiver no plano encarnados, eles vão até lá, no plano físico. Se estiver no plano desencarnados, eles vão procurar onde esteja essa pessoa e vão auxiliar. Então, eu repito mais uma vez. Repetir mais uma vez é um erro de português, mas eu repito. Toda vez que pensarmos em alguém que quiser me beneficiar, pode colocar o nome no livro que vai ajudar, sim. Uma outra área que a Sueli Caldas Schubert trata no seu livro de outras dimensões espirituais do Centro Espírita é o que está acontecendo em relação à água e ao passe à água fluidificada, né? Então, existem os trabalhadores especializados na área médica, na área de saúde, que eles já vão trabalhando os líquidos que são colocados, né? O recipiente onde é colocada água fluida, para que nós nos beneficiemos ao tomar aquela água fluidificada. Tá? E também ela fala muito a respeito do passe. Porque o que é o passe? O passe nada mais é do que uma transmissão de energia do plano espiritual para o encarnado. A pessoa que está dando o passe nada mais é do que um condutor. Tá certo? Só que, para que haja nós que tiremos benefício do passe, é preciso que haja um padrão, né? É preciso que a gente esteja numa frequência, na mesma frequência. E ele mostra aqui 3 casos. Ele mostra o primeiro aqui, está vendo esse senhor? Esse senhor está pensando no trabalho dele, na empresa. Não tem nada de errado em pensar no trabalho e na empresa. Só que não na hora do passe. Na hora do passe nós temos que pensar em coisas que realmente sejam do plano espiritual, né? Então, algumas pessoas usam, por exemplo, a imagem de Jesus. Lá no nosso grupo, nós convidamos as pessoas, quando entram para o passe, né? Falam, olha, pense na imagem de Jesus nesse momento. Imaginem ele ao seu lado. Então, isso já ajuda a concentração. Outros preferem pensar numa rosa orvalhada, ou numa, sabe, uma paisagem bonita, mas é importante que nós não nos preocupemos com as coisas do dia a dia, porque essas vão nos tirar da frequência e nós vamos ter muito pouco benefício do passe. Aí eles mostram uma outra senhora, tá certo? Essa aqui está tão elevada que ela está até um pouco afastada do corpo. Essa vai se beneficiar completamente do passe. Continuando, então aqui é mais o trabalho que os mentores do plano espiritual estão fazendo em cima da água.
Aqui nesse grupo, eu não sei, nesse centro, eu não sei se o pessoal traz as garrafinhas para depois levar água para suas casas. Eu nem sei se vocês recomendam ou não recomendam, mas se trouxerem também, vão receber os benefícios à medida daquilo que a pessoa está necessitando, das pessoas estão necessitando. Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte: água fluidificada não faz mal para ninguém, tá bom? Só faz bem. Eu, por exemplo, é bobear, eu vou lá e tomo uma aguinha fluidificada. Atendimento fraterno. Vocês têm atendimento fraterno aqui no centro? O que é o atendimento fraterno? Atendimento fraterno nada mais é do que dar um ombro, né, e ouvir as pessoas. Só que existem algumas vezes pessoas que dão atendimento fraterno por telefone, ou pedem atendimento fraterno por telefone. E aí, quando acontece isso, nós estamos perdendo o melhor auxílio que nós temos no atendimento fraterno, que é o quê? Os mentores. Então, nós temos lá no nosso grupo atendimento fraterno. E quando você tem isso de uma maneira estabelecida, sabe, sempre, os mentores começam a também preparar a pessoa que vai dar o atendimento fraterno. E ela vai conseguir transmitir àquele que vem pedir ajuda a informação que ela está em maior necessidade. Que uma coisa é receber essa informação que estamos dando aqui, no geral. Outra coisa é receber para um problema específico, né? Então, ela mostra aqui o exemplo. Essa senhora, ela estava com problemas muito sérios, já não conseguia dormir mais, estava perdendo peso, estava perdendo vontade da vida. Olha que coisa horrível, perder a vontade da vida. Nós que pedimos, né, na verdade, suplicamos pela oportunidade da reencarnação, muitas vezes queremos terminar essa oportunidade. Que loucura. Mas ela estava... E o que estava acontecendo? Os mentores identificaram rapidamente que isso estava sendo a influência de alguém que ela tinha uma dívida do passado. E eles pegaram e trouxeram esse espírito para junto, para que ele ouvisse aquilo que a pessoa que está dando atendimento fraterno iria passar para ela, e, dependendo da reação do espírito, ele pode ser tanto levado para ser ajudado, né, para o seu reinício de evolução, como pode ser liberado para continuar aquilo que ele quer. Porque o maior valor que nós temos, e que ninguém vai interferir, é com o nosso livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio. Algumas vezes preferia que não tivesse, né? Principalmente quando eu faço as coisas erradas, mas infelizmente nós temos o livre-arbítrio. Então, atendimento fraterno é aqui dentro da casa. Assim como trabalho mediúnico é dentro da casa. Sabe, você não vai fazer trabalho mediúnico lá fora, começar a dar mensagem lá fora, toma muito cuidado, muito cuidado. Aqui nós estamos protegidos, aqui nós temos uma estrutura montada maravilhosa, ainda mais nessa casa centenária aqui. Continuando, terminada a reunião, nós temos que nos lembrar, né? Muitas vezes termina a reunião, a gente começa a fazer uma festa, começamos já a contar as historinhas, as piadas, a falar do jogo da tarde, ou falar do jogo que passou semana passada. Precisamos tomar muito cuidado, porque a atividade no plano espiritual continua. Ele não para, não. E muitas vezes ele continua depois à noite, e depois que nós vamos dormir, muitos de nós somos convidados a voltar e continuar o trabalho, né? Quantas vezes no dia seguinte nós vamos no centro, trabalhamos à noite, e no dia seguinte acordamos assim cansados, né? E trabalhei a noite inteira, trabalhou mesmo, né? Trabalhamos mesmo. Então, temos muito cuidado quando estamos aqui dentro da casa, de que mantenhamos um padrão vibratório bom, de que, se nós não ajudamos, pelo menos não atrapalhemos aquele trabalho que é feito no plano espiritual. E aí está, né, todo mundo saindo. E para terminar, já que eu estou quase estourando a hora, antes que o Carlos suba aqui e termine por mim, né, Carlos? Eu gostaria de trazer uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Você sabe que o Dr. Bezerra de Menezes continua até hoje trabalhando aqui em nosso benefício, né? Ele já teve a oportunidade, o convite de ir para planos superiores, mas ele disse que, por enquanto, aqui é o lugar dele, né? Então, ele está sempre nos auxiliando. E ele tem uma mensagem que eu achei maravilhosa e que eu acho que cabe muito para finalizar esse nosso estudo da manhã de hoje, que é o seguinte, eu vou ler. Um centro fiel observador dos dispositivos recomendados de início pelos organizadores da filosofia espírita, ou seja, o Kardec, né, dos livros espíritas. Esse centro será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida, a qual
o elevará ao centro a dependência de organizações modelares do espaço, do plano espiritual, realizando-se então em seus recintos sublimes empreendimentos. Olha que coisa maravilhosa! Aqui se realizam sublimes empreendimentos que honrarão seus dirigentes dos dois planos, do plano espiritual e do plano material. Somente esses centros, portanto, serão registrados no plano espiritual como casas beneficentes ou templos do amor e fraternidade. Olha o amor aí que vocês falaram no início. Abalizados para as melindrosas experiências espíritas, porque os demais, ou seja, os demais centros, aqueles que não seguem a codificação kardeciana, ou que começam a fazer umas experiências meio mirabolantes por aí, né? Ou seja, aqueles que se desviam para normas ou práticas extravagantes ou inapropriadas, serão no espaço considerados meros clubes onde se aglomeram aprendizes do espiritismo em hora de lazer. Então, se nós queremos que essa casa continue o que é, vamos continuar nos esforçando, vamos manter o nosso padrão. E a minha maior vontade é de que pelo menos fique a ideia, ao sairmos daqui hoje, da necessidade de termos maior conhecimento. Porque ninguém quer mais conhecimento, traz poder, não é isso? E ninguém quer mais poder do que o espírita. Nós espíritas queremos o poder, sim, né? Não aquele poder de sobrepor ao outro, mas nós espíritas estamos buscando o poder de ultrapassar as nossas imperfeições, de sermos mais benevolentes, né? De praticarmos mais caridade, de evoluirmos em relação ao nosso Criador. Então esse é o poder que nós queremos, mas só vamos ter esse poder através do conhecimento. Muito obrigado.